Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Aqui nós temos conteúdo diário sobre o Flamengo. Então se você é torcedor do Mengão e quer ficar por dentro de todas as notícias e últimas atualizações de última hora do time mais amado do Brasil, já deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e também ative o sininho das notificações, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdo diário para vocês sobre o time mais amado do Brasil. Galera, esse corte aqui é do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube para dar os créditos de direitos autorais à ESPN Brasil. Personagens da final entre Flamengo e Atlético Paranaense da Libertadores, que aliás vai ser grande assunto agora no Sport Center, é Davi Luiz. Segunda final do jogador em busca do seu primeiro título continental. Mendel Bidulowski apresenta agora uma reportagem especial sobre o jogador. As matérias do Mendel. A gente mostra então. Tu viu? Viu ele correndo também? É bom. Números pelo Flamengo na temporada do Davi Luiz. Ele tem 35 jogos, é o primeiro no ranking dos zagueiros. Desarmes por jogo 0,8, quarto. Interceptações por jogo 0,9 é o terceiro. Rebatidas 3 é o terceiro. Duelos aéreos 2,6 terceiro também. Passes certos por partida 44,8 também é o terceiro no ranking dos zagueiros. E aí a gente faz a comparação com Pablo, Léo Pereira, Fabrício Bruno e também Rodrigo Caio. 10 horas mais 8 minutos, partiu Guayaquil, vamos falar desta final da Conmebol Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense. O Davi Luiz é um dos grandes personagens, mas há outros. Nós vamos acionar a dupla de... A escala segue harmonizada. Sim, claro. Os Paulos estão chegando, o Andrade e o Calçade. Paulo, Andrade, é um prazer tê-lo aqui, Calçade também. Um abraço, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos falar desses personagens. São muitos, né, Felipe, Marcela, boa noite a você que segue acompanhando, que segue curtindo essa expectativa para o grande jogo de sábado. O Sport Center está nessa, claro que está. Falamos aqui de Guayaquil, você disse 10 e 8, aqui são 8 e 8, são 2 horas de diferença. Estamos no Malecón, uma das regiões mais importantes e mais turísticas da capital do futebol da América do Sul, por esses dias, a cidade de Guayaquil. Aqui ao fundo um bonito monumento em homenagem aos Libertadores da América. Simão Bolívar, San Martín, são os dois ali representados nessas estátuas. E tá com cara de Libertadores aqui, Paulo Calçade, né? Nós chegamos na terça-feira, demorou um pouquinho para pegar, né? Um ou outro torcedor só passeando. Agora temos notícias até de reuniões de torcedores pela cidade. E aqui onde estamos, por exemplo, tem muitos torcedores do Flamengo, do Furacão. A galera tá chegando. Estamos no clima, Paulo Calçade, é ou não é? É isso aí, Paulo Andrade, Marcela, companheiros. E para você que nos assiste também, boa noite. É claro, não dá pra gente imaginar que na terça-feira a coisa esteja, né, no mesmo nível quando vai se aproximando o final de semana, o sábado da decisão. Então hoje realmente a gente já está sentindo esse peso todo da final da Libertadores, a torcida do Flamengo, torcedores do Atlético, estão em menor número, você encontra o tempo todo torcedores do Flamengo e esse é o local... todo mundo vem aqui tirar uma foto ali com o luminoso, né? Guayaquil, é um lugar bonito. Com o Paulo Calçade. Não, olha, a gente tá bem cercado aqui, vocês não têm ideia do que tem de gente aqui atrás da câmera. Era legal colocar uma faixinha assim, não alimente os animais. Tá todo mundo olhando pra gente. Que pressão é essa? Paulo Calçade, vamos lá. Então, pegando a carona nos personagens citados pelo Felipe. O Davi Luiz é um personagem... delicioso, digamos assim, dessa decisão, né? E ele estava, inclusive, aliás, nós teremos uma curiosidade, 3 representantes da seleção brasileira que foi derrotada pela Alemanha na Copa de 2014 por 7-1. Além do Luiz Felipe Scolari, o Felipão, Davi Luiz de um lado, Fernandinho do outro. 8 anos depois, o né? mundo dá voltas. Dá muita volta, Paulo, dá muita volta. E não dá para desistir, porque aquela pancada poderia ter feito muita gente desistir. Muita gente, né? O Davi Luiz não foi bem, o Fernandinho, o Felipão, todos nós, assim, foi uma pancada muito forte no futebol brasileiro. Isso jamais será apagado, você não apaga da biografia de ninguém, é impossível. Uma derrota, chama de normal, assim, você lembra, mas esse tipo de derrota, um 7-1 numa Copa do Mundo em casa, isso vai ficar para sempre. Mas a volta por cima de muita gente, né? O Flamengo que traz o Davi Luiz de volta ao Brasil,
E com o Dorival Júnior, o Davi Luiz alcançou um outro patamar, lembrando do Bruno Henrique, né? Um outro patamar de atuação, com o Léo Pereira, Felipe Luiz também, o time todo. Do outro lado, o Fernandinho, que optou por voltar ao Brasil. Ele poderia ficar mais um ano, não é? Baita história também. No Manchester City. Foi oferecido pelo Pep Guardiola mais um ano de contrato. Não, vou voltar. Não, vou voltar para o Brasil e vou voltar para o meu time de coração. Exatamente. É uma história de amor. De amor. Ele poderia ficar. E o Felipão. O Felipão tem uma história com a Libertadores que também, da mesma forma que você, né, não esquece a derrota do 7-1, você não apaga a história do Felipão com a seleção, que foi campeão do mundo também, e com 8 disputas de Libertadores e com um índice de chegada a finais. Ele tem 8 Libertadores disputadas e chegou à quarta final e ganhou 2. Quer dizer, não é normal. Isso não acontece na vida de todo treinador. Tanto que ele tem, em termos de Libertadores, muito mais experiência que o Dorival Júnior, né? Sim. Marcela, Felipe, veja só, né? O Davi Luiz, além de tudo que foi dito, além da matéria, como você bem disse, Marcela, espetacular, mais uma, né? Do Mendel Widlowski. Se ele vencer com o Flamengo a Libertadores neste sábado, ele será apenas o 13º jogador de toda a história a conquistar Liga dos Campeões. Ele conquistou com o Chelsea em 2012, e a Libertadores da América conquistará, espera o torcedor do Flamengo neste sábado em Guayaquil com a camisa rubro-negra. É para poucos, é uma das boas histórias, é um dos bons personagens dessa final de Conmebol Libertadores do Davi Luiz. Pois é, o que comprova, Zupac, que o desistir não é uma opção, né, com os jogadores de futebol. E é muito interessante quando a gente começa a analisar o que era a vida desses 3 personagens que estarão na grande final e o que acontece hoje com eles nessa final de Conmebol Libertadores. É muito interessante. Pegando do ponto de vista do Davi Luiz, para puxar esse nó, é muito o que o Calçade falou, né? A chegada do Dorival é um marco também na trajetória, no desempenho, não só do Davi Luiz, né? Acho que da linha defensiva como um todo. Sim. E essa é uma marca, assim, ninguém vai tirar. Aconteça o que acontecer com o Dorival daqui para frente, com o Flamengo na final de sábado, o Flamengo encontrou uma linha defensiva, né? Porque mesmo quando tinha uns saudáveis Davi Luiz e Rodrigo Caio, não era uma dupla estabelecida. E aí um machucava, o outro entrava, o outro machucava, um entrava e ficava aquela bagunça. E aí o Flamengo contrata o Pablo e contrata o Fabrício Bruno justamente porque não tinha segurança que os seus zagueiros, o que machucava muito e o que era veterano e também se machucava, o Rodrigo e o Davi, dariam estabilidade. E aí uma improvável dupla, acho que se a gente pegasse todas as combinações possíveis de zagueiros do Flamengo em janeiro e falasse, olha, essa aqui vai ser a dupla da final da Libertadores. Davi Luiz e Léo Pereira não era uma dupla cogitada. E os dois crescem muito. E o Davi, até acho o Léo mais regular nessa trajetória. Muito bem. Mas o Davi tem jogado num nível muito alto em jogos muito destacados. E eu, assim, por ter visto no estádio, me chamou muito a atenção 2 deles. Os 2 jogos contra o Corinthians, o jogo em São Paulo pela Libertadores e o jogo no Rio pela Copa do Brasil semana passada. Um nível altíssimo do Davi Luiz. E para ele, esse título é muito importante, fazendo já o paralelo com 2014, porque, assim, é um cara que saiu muito cedo. Davi não jogou no futebol brasileiro. Ele fez carreira na Europa. E ele volta com esse estigma, com esse rótulo colado, justo ou injustamente. Até acho que injustamente. E aí ele perde a primeira Libertadores, né, com o gol do Daverson. Agora ele pode ganhar. O Filipão, eu acho que ele já se descolou mais do rótulo. Porque ele, por exemplo, já foi campeão... Essa conversa passa menos pelo Filipão. Foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2018. E ali a gente lembrava, olha só que volta por cima. Agora pode ser a segunda volta. A do Fernandinho é ainda mais especial. Porque o Fernandinho é um cara que também saiu muito novo do Brasil. E é um cara que não só ficou marcado por 14, mas de maneira injusta e absurda, ficou marcado por 18 também. Verdade. Porque fez um gol contra sem querer, evidentemente, a bola bateu nele. Então ele é um cara que, para os ignorantes, é um cara, tá vendo? É jogador que não serve para jogos grandes, para a seleção brasileira. Tem um cara que tem uma carreira irretocável no futebol. Pergunta para o Guardiola. Pois é, então para o Fernandinho. E o Fernandinho é um cara magoado com isso. Eu já participei de algumas entrevistas com ele em seleção brasileira. Quando ele volta, depois da Copa de 2014, o Tite resgata mais pra frente o Fernandinho, antes de 2018, e na Copa América de 19, e ele é sentido com isso. E ele é um cara muito inteligente, muito esclarecido, mas a mágoa fica. Tanto que o Fernandinho chegou a pedir para não jogar mais pela seleção. Ele foi convencido pelo Tite a voltar para a seleção quando ele volta pela última
última vez. Então, eu imagino que dentro do peito do Fernandinho bata ainda essa questão de maneira mais forte do que a do Davi Luiz e mais forte do que a do Luiz Felipe. Eu acho importante, André, você falar sobre isso também. E é comum, né? Existem alguns jogadores e esportistas em geral que são mais respeitados fora, citando automobilismo, por exemplo, o Rubinho. O Rubinho é muito mais respeitado lá fora do que aqui, embora aqui o tempo tenha mudado um pouquinho o tratamento que ele tem e que ele merece. O Fernandinho, fica à vontade para falar do Davi Luiz também. O Filipão a gente falou até um pouco ontem. O que você acha que pesa para ele nessa história aqui? Quando ele entrar, o que você acha que é o tamanho dessa final na carreira e num currículo absolutamente vencedor, o Fernandinho? Para jogadores desse nível, um momento como esse é o esperado, né? No momento em que o Fernandinho decide, com sua família, vou voltar para o Brasil, vou voltar para o Atlético e vou me inserir no futebol brasileiro, e vou passar a lutar pelas coisas junto com o Atlético como instituição, que fazem parte desse planejamento de grandeza do Atlético Paranaense, disputar a final da Libertadores, por mais que seja uma situação inesperada, no início da Libertadores, não se imaginava o Atlético ali. Fase de grupos, então, se imaginava durante um bom período, até a última rodada, o Atlético fora da Libertadores. Sim. Chega o Filipão, chega o Fernandinho, as coisas mudam radicalmente, está aí o Atlético com chances de ser campeão. Na cabeça de um jogador tão acostumado a vencer, por mais que haja percalços, porque a carreira de ninguém é feita só de vitórias, especialmente no alto nível do futebol, que é o patamar ao qual o Fernandinho pertence, jogar a final, disputar título, é o que se espera. Então é claro que ele está comovido, é claro que ele está orgulhoso, é claro que ele está feliz, mas ele não está satisfeito. Porque jogadores desse nível, Davi Luiz, Fernandinho, eles querem sempre o máximo. Então, eu não sei dizer para quem o título é mais importante, para quem a responsabilidade e a pressão pesam mais. O que eu tenho convicção é que tanto na cabeça do Davi Luiz quanto na cabeça do Fernandinho não existe outra coisa além do troféu. E se isso acontecer, vai acontecer para um deles, não para o outro, é claro, vai ser motivo de orgulho, de emoção, mas também de algo que eles planejaram e era esperado, está esperado até a bola parar de rolar. A gente tem uma tela também fazendo comparações de pontos entre Dorival e o Filipão. E a gente mostra para vocês e já vamos voltar para Guayaquil para conversar com o Paulo Andrade e com o Paulo Calçade. E olha aí o histórico dos dois técnicos pela Conmebol Libertadores. São 19 jogos, aproveitamento 70,2%, então Dorival de um lado e o Filipão do outro, tá? Então 70,2% de aproveitamento para o Dorival, 64,6% para o Filipão, 12 vitórias a 47, 4 empates a 18, 3 derrotas a 17, 4 participações a 8 participações do Filipão. O Dorival vai para a sua primeira final, né? E o Filipão tem 4 finais e o Dorival sem título, logicamente. O Filipão já tem 2 títulos de Conmebol Libertadores. Senhores, a gente volta aí para Guayaquil. Ontem a gente já falava sobre isso e sobre os pontos importantes em relação aos 2 treinadores. Até porque o jogo de sábado fala muito para o Dorival para a próxima temporada. O que é que vai acontecer com o Dorival na próxima temporada? Será que se ele perde esse título, só o título da Copa do Brasil já é o suficiente para ele continuar no Flamengo? Os torcedores vão continuar abraçando e acreditando no trabalho do Dorival? Enquanto o Filipão, a gente está naquela, né? É mais um título para coroar toda essa grande vida do Filipão no futebol. Porque a gente imagina também que ele vai se aposentar. Uma boa questão, né? Aliás, são ótimas questões envolvendo esses 2 nomes. O Dorival Júnior, antes do Flamengo, em toda a carreira dele, que é uma carreira longa, consolidada, com títulos importantes, ele tinha um mata-mata de Libertadores. Uma participação no início da década passada, nas oitavas de final com o Internacional, então eliminado pelo Fluminense, antes do Flamengo. Então veja só como é novidade para ele ir tão longe na Libertadores. E ele enfrenta um cara que é um senhor Libertadores. O cara tem 8 participações, o tal do Luiz Felipe Scolari, e 4 finais, né? Só Carlos Bianchi tem mais finais do que Luiz Felipe Scolari a partir desse momento, a partir da classificação. E se ele for campeão com o Atlético, e será uma façanha, até pela diferença das 2 equipes,
ele será o primeiro técnico da história a conquistar a Libertadores por 3 times diferentes. Então, é muito grande o Felipão. Esse casamento é muito forte, Felipão e Libertadores. Essa é a história, você não apaga isso, você não muda isso. As pessoas podem até não gostar, mas isso é fato, isso já aconteceu. E Paulo, ele pega o Dorival com uma experiência em relação ao Felipão de finais e de Libertadores como um todo, muito menor, pega um especialista em situações como essa daqui. O que muda um pouco aí o roteiro do Felipão é que não tem ida e volta. Tá, mas ele já ganhou uma Copa do Mundo e já apanhou em Copa do Mundo só com a ida mesmo, porque você apanha na ida, ele te dá o bilhete e dá a volta. Mas ele é especialista, ele é um cara que está acostumado. E é diferente a gente olhar para um campeonato de pontos corridos, analisar rendimento, então o rendimento sempre colocado a campo, rodada após rodada. Aqui é um jogo super especial, que tem de um lado um time que é mais técnico, que tem mais qualidade, inclusive tática, que é o Flamengo, e que pode jogar um grande futebol, porque tem jogadores que num dia ruim pode decidir. Um dia ruim coletivo, você pode decidir uma jogada individual. Isso tem acontecido, acontece o tempo todo e o Flamengo mostra dessa forma. O Felipão, ele precisa de um rendimento coletivo, algo que funcione melhor. E ele tem reclamado disso. Então a gente vai ver essas experiências, né?